Aí a gente entra na década de 60, aí a coisa fica interessante para falar de Fórmula 1, porque a coisa começa a profissionalizar. Que aí entra um cara, Colin Chapman. O Colin Chapman, na década de 60, já começou a introduzir uma série de inovações. Por exemplo, um chassi monocoque, né? E com a estrutura do motor ali tudo junto, né? O chassi fazendo parte, né, do revestimento, fazendo parte da estrutura. Daí o monocoque, que é tipo a concha única. E ele foi um cara também que foi um dos primeiros a já começar a negociar as propagandas e mudar a pintura dos carros, que foi outra coisa de trazer o dinheiro. Daí começou a ter mais visibilidade e o negócio começou a explodir. Exatamente. Mundialmente, vamos dizer assim, ou pelo menos na Europa, não sei. Ele teve lá um Lotus também, que foi um carro revolucionário para a época, o T25, acho que, se eu não me engano, e a pintura já trazendo a ideia daquelas pinturas, negociando com as fabricantes de cigarro. Então, voltando, aí começou a consolidar, monocoque, motor traseiro. Motor traseiro foi até o Ferrari, Enzo Ferrari, não gostava muito, né? Ele dizia que os cavalos vão na frente puxando a carroça e não empurrando. Mas a realidade chegou, né? E o monocoque começou a ganhar a corrida e campeonato. E aí a Ferrari também teve que ceder a essa realidade. Motores com 4 válvulas por cilindro. O aerofólio, Pedrão, você lembra? Aerofólio, Quando que começou? No começo Colin eram aqueles Chapman charutinhos, novo, né? Sem aerofólio nenhum. Colin Chapman teve a ideia, a inspiração, Jim Hall, que usou um aerofólio gigantesco em cima de um Porsche, se eu não me engano. Foi. O negócio... Era numa corrida de competição GT. Americana, tipo um GT, né? Isso, e usou em Le Mans também. Le Mans parece que tem carro que tinha esse aerofólio. Qual que é a função do aerofólio, Pedrão? Então, nesse momento, tem aquela parte do arrasto, né? Que os carros estavam tentando reduzir o arrasto para conseguir chegar a velocidade máxima. Eu desenhei aqui rapidinho, ó, só pra gente falar a questão do aerofólio, né? O aerofólio, a ideia surgiu da aviação, porque aqui eu desenhei em cima o perfil de uma asa, né? Isso aqui é o perfil que a gente tem num avião. Então, o que você quer com o avião? Você quer... Aqui, ó, o avião está indo para lá, então você tem o fluxo de ar passando aqui, você... Pelo princípio de Bernoulli, o que acontece aqui? Por essa curvatura aqui do aerofólio, da asa, o ar que passa aqui em cima... ele, para chegar ao mesmo tempo aqui que esse que passou embaixo, ele vai ter que percorrer mais rápido aqui em cima, o caminho é maior. Então ele vai ter maior velocidade aqui. Maior velocidade, você tem menor pressão. Então aqui você vai ter uma pressão maior, né? E aí o que acontece? Pressão, força sobre a área, você vai ter uma força de sustentação. Os caras pensaram, e se eu inverter isso e colocar num carro para apertar ele para baixo no chão? E é lógico, lembrando que isso aqui gera arrasto, né? Você vai ter arrasto aerodinâmico. Só que para um carro, ele na reta, perfeito, ele não precisava disso aqui, não tendo nada que gere arrasto, ótimo. O problema é você fazer curva. E você tá bem com aderência na curva. Aí o Jim Hall, não na Fórmula 1, numa outra competição, num carro que parecia tipo um Porsche, ele colocou uma asa de quase 2 metros de envergadura, uma asa invertida no caso, né? E o pessoal depois na Fórmula 1 falou, pô, tá aí. E aí no Fórmula 1 ainda pensaram, eu vou colocar atrás e na frente, porque eu quero que aperte na frente também. E segura na frente. Para fazer a curva. Fazer essa estabilidade. Dar essa aderência, essa estabilidade. Então, isso já foi uma das maiores inovações e que vem em 68 só. Já em 70 e daí em diante já é comum. Na verdade, pouca gente... Todo mundo já vai associar um carro de Fórmula 1 com um já carro começa com aerofólio. Fazer parte do... Né? Com aerodinâmica, né? E de aerofólio na frente e atrás. Mas essa necessidade... Isso aqui, na verdade, é um princípio que é usado na aviação. O princípio de Bernoulli é o que faz o avião voar. No caso do avião, né, você tem esse perfil para ter sustentação para cima. Se inverter, você tem para baixo, né? Até tem uma história interessante, quando o pessoal da Copersucar Fittipaldi veio aqui em meados da década de 70, meio da década de 70, para
negociar aqui com o pessoal do túnel de vento, com a Embraer e tal. Eles foram fazer uma reunião e trouxeram um protótipozinho, um modelinho do aerofólio que eles queriam colocar no carro e queriam estudar no túnel. E aí eles colocavam ele de um jeito na mesa, os engenheiros aeronáuticos invertia, porque eles só sabiam ver como asa.